Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo Pichero da Silveira, este é o canal Resenha Forense e a gente volta aqui com os comentários ao Código de Processo Civil. Se você gosta do canal, por gentileza, verifique o link que está na descrição deste vídeo. Lá você pode acessar o link do Apoia-se do canal Resenha Forense, uma plataforma de financiamento coletivo. Você pode ajudar o canal com apenas R$ 2 por mês, tá bom? Então, nesse novo mecanismo aqui de gravação, eu vou me retirar da tela aqui para colocar o código, tá bom? Então, peço licença a vocês, estou saindo de cena para ficar só o código aí para vocês, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui o que a gente vai comentar hoje. Artigos 113 a 118 do Código de Processo Civil. Então, hoje a gente vai falar do litisconsórcio. Opa, grifei errado aqui. Então, a gente vai falar hoje do litisconsórcio. Meus amigos, é impossível comentar o Código de Processo Civil sem trazer algumas... Deixa eu dar um zoom para ficar melhor a fonte aqui, peraí. Uma fonte maior, né, meus amigos? Vamos lá. É impossível falar, então, comentar o código nesse trecho aqui, né, do litisconsórcio, sem trazer um mínimo de teoria, tá? A gente tem que falar de dogmática processual. Como isso aqui não é um curso de direito processual civil, algo que eu sempre friso aqui nos comentários, eu vou me permitir fazer algo mais resumido, mas é impossível não fazer algo nesse sentido, certo? Então vamos fazer assim, ó, meus amigos. Ó, tradição aqui, né? Ó, resumo da matéria litisconsórcio. Lembrando que é um resumo, deixa eu até deixar claro. Não temos aqui um curso de direito processual, tá bom? Então, me ressalvando aí a qualquer tipo de crítica, isso aqui não é um curso de direito processual, eu não vou aprofundar, tá? Então vamos lá. Meus amigos, um item 1 aí de comentários, tá? Pluralidade de partes. Meus amigos, vejam só, sempre que houver ampliação subjetiva do processo, teremos pluralidade de partes. E a pluralidade de partes, ela pode se manifestar, né, de maneiras diferentes. Duas merecem destaque na doutrina. O litisconsórcio. E 2, a intervenção de terceiros. E olha só, meus amigos, de litisconsórcio falamos hoje, aqui nos comentários. E de intervenção de terceiros, começamos a falar nos vídeos seguintes. Tá bom? Vou até trocar aqui, ó, ver vídeos seguintes, tá? Litisconsórcio é o vídeo de agora, tá bom? É o que a gente comenta hoje no código. Vamos lá então falar um pouquinho, resumidamente, né, de litisconsórcio. É uma matéria bem complicada. Vou colocar aqui, ó, sugestões de leitura para aprofundamento. Vou trazer duas, tá? Letra A. Dinamarco, Cândido Rangel, litisconsórcio. E letra B. Barbosa Moreira. José Carlos Barbosa Moreira. Acho que a obra dele também se chama litisconsórcio. Tá bom? Aqui, ó, principalmente aqui, vocês terão um aprofundamento dogmático. E aqui, embora o Barbosa Moreira também aprofunde em termos dogmáticos, ele costuma também trazer um estudo de direito comparado, que é bastante interessante. Então fica aí a sugestão, tá, meus amigos? Para a gente não fugir tanto aqui, eu dou as sugestões doutrinárias para vocês. Muito bem, vamos trazer então um conceito de litisconsórcio. Vejam só, meus amigos. Opa, litisconsórcio. Litisconsórcio é a pluralidade de demandantes e ou a pluralidade de demandados. Então, litisconsórcio é exatamente isso. Pluralidade de demandantes, autores, exequentes, requerentes, etc. E ou a pluralidade de demandados, réus, executados, requeridos, etc. Item 2.2 aí dentro do tópico grande do litisconsórcio, né? Tipos litisconsorciais, ou seja, um estudo de classificação do litisconsórcio. Tá? Vamos fazer um estudo disso aí, que é o que mais pega na doutrina, tá bom?
Vejam, geralmente, deixa eu abaixar aqui, já deu tempo de copiar, né? Mas há geralmente, na dogmática processual, 4 classificações a respeito do tema. Não são as únicas, são as mais famosas. Tá? Então são 4 critérios de classificação. Vamos começar pelo primeiro. Vou colocar assim, ó, critério 1. Opa, abri uma janela errada. Critério 1, posição no processo. Quanto ao critério 1, é fácil, né? Nós temos letra A, o litisconsórcio ativo, 2 ou mais demandantes. Letra B, o litisconsórcio passivo, 2 ou mais demandados. E letra C, o litisconsórcio misto ou recíproco, 2 ou mais demandantes e 2 ou mais demandados. Então, a partícula E aqui explica exatamente o que seria o litisconsórcio misto ou recíproco. Pessoal, esse critério é mais fácil, né? Saber o que é um litisconsórcio ativo, passivo, misto ou recíproco é questão de olhar ali, de entender se ali há ou não pluralidade de demandantes ou demandados. É tão simples quanto parece. Esse é o critério realmente mais fácil. Talvez seja até um critério desnecessário, tamanha a simplicidade dele. Critério 2, aí a coisa começa a aprofundar. Então, critério 2. Vamos falar agora da força aglutinadora da causa de formação do litisconsórcio. Então, critério 2, força aglutinadora da causa de formação do litisconsórcio. Vejam só, premissa. Há um motivo por trás da formação do litisconsórcio. A premissa é essa, nós temos sempre um motivo por trás da formação do litisconsórcio. O motivo de formação do litisconsórcio é a causa de formação do litisconsórcio. Eu sei que parece bobinho, mas é importante trazer essas premissas aqui, tá certo, meus amigos? Vejam, há casos em que o litisconsórcio se forma porque a lei determina. Neste caso, o litisconsórcio é legal. Quando estudamos as causas de formação do litisconsórcio, podemos notar que algumas têm o que a doutrina chama de acentuada força aglutinadora ou grande força aglutinadora, consistente na capacidade de atrair as pessoas, deixa eu pensar como é que eu vou escrever, para que fiquem reunidas, vai ficar bom assim, no processo, em força tão grande e intensa que a reunião das pessoas em litisconsórcio é até inevitável. Então a força aglutinadora é tão grande que o litisconsórcio chega a ser indispensável, ok? De modo que, nestes casos, o litisconsórcio é necessariamente formado e o processo só logrará desenvolvimento após formação deste litisconsórcio. Em outros casos, a causa de formação do litisconsórcio não é tão forte. Ou seja, há casos em que o litisconsórcio pode e não deve se formar. Ele pode, ele não deve se formar. Ele pode se formar. Não se formou? Não tem problema. O processo se desenvolverá, vou colocar assim, mesmo assim. O que determina se o litisconsórcio deve ou não se formar é a sua causa de formação, ok? E dentro do critério, então, da força aglutinadora da causa de formação do litisconsórcio, vou até colocar uma cor diferente, nós temos 2 tipos bem famosos. Vocês vão lembrar. Vou até grifar aqui, ó.
centralizar. Tipo 1. E aí vamos seguir uma cor, ó. Critério 2, vou colocar cor amarela, tá certo? O tipo 1 do critério 2, depois eu pinto, é litisconsórcio necessário. Então, dentro da força aglutinadora da causa de formação do litisconsórcio, o primeiro tipo é o litisconsórcio necessário. Bastante complicado de ser estudado quando a gente combina outros elementos aqui. Vamos com calma, olha só. Litisconsórcio necessário é aquele cuja formação é essencial para que o processo atinja o seu fim normal. Fim normal, meus amigos, é a emissão de uma decisão sobre o mérito. Tá? Fim normal é sentença de mérito. Pense assim. Há casos em que o resultado do mérito só pode ser alcançado se estiver previamente formado um litisconsórcio. Nesses casos, se não houver o litisconsórcio, o juiz não poderá se pronunciar sobre o mérito. Faz todo sentido, lembra? Olha só. Litisconsórcio necessário é aquele cuja formação é essencial para que haja decisão sobre o mérito. Nesses casos, se não houver o litisconsórcio, o juiz não pode se pronunciar sobre o mérito. Entenderam a premissa? Perfeito? É exatamente isso. O litisconsórcio necessário, queridos alunos, é um fenômeno que se manifesta no plano das condições da ação, mais precisamente no plano da legitimidade das partes. Ou seja, falar de litisconsórcio necessário é falar de legitimidade das partes enquanto condição da ação. Percebem a lógica? O litisconsórcio necessário tem essa lógica. Olha só, há casos excepcionais em que a legitimidade para figurar como parte, em vez de ser atribuída para uma pessoa, é atribuída para um grupo de pessoas. O fato de se falar em legitimidade do grupo acaba recaindo neste tipo de litisconsórcio. Qual seja o litisconsórcio necessário. De modo que, para que a condição da ação seja preenchida, vou grifar todos os integrantes devem estar no processo. Alguém perguntaria, Marcelo, faltou um. O que acontece? Então, não há preenchimento da legitimidade. Vou grifar agora, ó, a formação do litisconsórcio. Aqui é necessária. Afinal, falamos do tipo litisconsórcio necessário, dentro do critério da força aglutinadora da causa de formação do litisconsórcio. Certo, meus amigos? Bem tranquilo, tá? Por enquanto, bem tranquilo. Ok? Vou colocar aqui, ó, observação. Observação. Se o juiz verificar a falta do outro litisconsorte necessário, deverá determinar a sua citação, pois entre este e aquele que, entre este não citado e aquele que já faz parte, né? Vou colocar assim, aquele que já está no processo, existe um litisconsórcio necessário. Ok? Aí eu vou fazer uma diferenciação aqui, ó. Litisconsórcio. Consórcio necessário por disposição de lei. Existem casos em que o litisconsórcio só é necessário porque a lei diz que é. A causa de formação do litisconsórcio é a lei. Agora nós temos aqui, ó, litisconsórcio necessário por disposição
de natureza da relação jurídica. Aqui nós temos... Aqui a gente consegue enxergar um instinto. Tá? Por instinto, você olha para a situação e fala, tem que haver litisconsórcio. É necessária a formação do litisconsórcio. Tá? Não é a lei que está falando, é um pressuposto lógico-objetivo que dirá, aqui tem que ser litisconsórcio. Tá? Vou colocar assim, ó, a natureza inscindível da relação jurídica faz com que o provimento postulado vá afetar inevitavelmente todos os sujeitos da relação. Assim, se todos os sujeitos da relação vão ser atingidos, vou colocar, serão atingidos pelo resultado que o demandante pretende obter, é preciso que todos participem do processo. Por quê? Respeito ao princípio do contraditório. Ok? Por isso que é um litisconsórcio necessário. Todo mundo tem que ser citado. Certo? E o fim normal do processo, que é a sentença de mérito, pressupõe a formação litisconsorcial. Ela é necessária. Está no nome, ó, litisconsórcio necessário. Eu vou abrir um tópico aqui, eu não vou escrever muito não, tá? O problema do litisconsórcio necessário e ativo. Questão controvertida. O problema do litisconsórcio necessário e ativo. Pessoal, não vou escrever muito aqui não. Só quero que saibam o seguinte. Isso é um assunto muito controvertido na doutrina, tá? Há autores que admitem o litisconsórcio necessário e ativo. E, normalmente, quem admite o litisconsórcio necessário e ativo, assim o faz até com a advertência de que ele é realmente excepcionalíssimo. Então, esses autores até admitem, mas avisam, olha, isso aqui é uma exceção da exceção. O Cândido Rangel Dinamarca entra nesse rol aí de autores. O que prevalece na doutrina, Marcelo? Olha, o entendimento majoritário na dogmática e também na jurisprudência é no sentido até de inexistência de litisconsórcio necessário e ativo. Então, não seria possível o litisconsórcio necessário e ativo. O litisconsórcio necessário seria sempre passivo, porque o litisconsórcio necessário ativo acabaria se tornando um fenômeno capaz de desestruturar todo o sistema processual. É só imaginar o seguinte, imagine dois autores de uma demanda e eles pretendem uma pretensão que, na verdade, pressupõe a presença de outros dois autores além daqueles dois primeiros que eu citei. Então você, na verdade, precisaria de 4 autores nesta demanda. Só que 2 querem mover a ação e 2 não querem. Como é que você vai forçar os 2 que não querem a mover uma ação? Então, há 2 ideias fundamentais aqui. A primeira é clara, ninguém é obrigado a demandar. Né? E a segunda é, quem quer a juízo, pode ir a juízo. Então, é uma liberdade, não é um dever. Como é que a doutrina que admite o litisconsórcio necessário e ativo resolve esse problema? Alguns dizem, olha, é caso de colocar os 2 autores que não querem participar do polo ativo como réus. E aí eles serão citados para se sujeitarem aos efeitos do processo. Só que no fim das contas, nós temos aí um litisconsórcio passivo e não ativo. Né? Então o litisconsórcio é até necessário, mas aí ele passa a ser passivo. Eles são demandados, eles não são autores. Ok? Entenderam? Então aqui é uma questão controvertida. Não se preocupem muito com isso. Em termos práticos, é assunto que não chama atenção todo dia em juízo, tá? Então, o nosso objetivo aqui é muito mais pragmático do que dogmático, ok? Mas saibam que nós temos esse problema na doutrina. Mas eu ainda não acabei a aula de hoje, né? Ou melhor, não acabei esses comentários iniciais para a gente comentar o código. Então, a gente falou do tipo 1 dentro da força aglutinadora da causa de formação do litisconsórcio. A gente falou do litisconsórcio necessário, que era o tipo 1. Vamos falar agora do tipo 2. O litisconsórcio facultativo. Óbvio, né? Se um era necessário, o outro tinha que ser facultativo. Olha só. Litisconsórcio facultativo é aquele que se forma em razão da vontade de quem propõe a demanda. E, naturalmente, se é de quem propõe a demanda, pode ser ativo ou passivo. Geralmente, o litisconsórcio
facultativo se forma diante de comunhão de direitos ou de obrigações. Exemplo: A e B são devedores de C a título de determinado empréstimo. Vamos colocar mútuo, vai. Mútuo. Coisa fungível entra como mútuo, tá? Certo? Ok? Bem tranquilo. O litisconsórcio facultativo é o mais frequente na prática, acaba sendo mais frequente. Então você faz o litisconsórcio porque você quer. Se você não quer, você pode fazer 2, 3, 4 ações, não tem problema, ok? Muito bem, meus amigos, falamos do critério número 2, que é o da força aglutinadora da causa de formação do litisconsórcio, e aí nós temos dois tipos, o necessário e o facultativo. O critério 3, vou colocar assim, ó, critério 3. Agora a gente vai falar do regime de tratamento dos litisconsortes. E para seguir a didática, lá eu usei amarelo, né? Agora eu vou usar... Esse azul é muito feio. Pera aí, eu vou trocar de cor. Eu vou colocar azul. Esse azul aqui, ó. Pera aí. Pronto, um azul mais elegante, tá? Critério 3. Regime de tratamento dos litisconsortes. E aí, mais uma vez, nós temos dois tipos. Tipo 1. Tipo 1, litisconsórcio unitário. O tipo 1 é o litisconsórcio unitário. Vamos falar do litisconsórcio unitário? Os litisconsortes unitários serão tratados como se fossem uma parte só. Chegarão todos ao mesmo resultado. Mesmo resultado. São as palavras-chave, mesmo resultado, são as palavras-chave de litisconsórcio unitário. Tá? Exemplo: pedido de nulidade de casamento. Os cônjuges são litisconsortes unitários. A nulificação do casamento atinge ambos, evidentemente. Se anula para um, anula para o outro. Não tem como anular o casamento só para um cônjuge, entenderam? Por isso que o litisconsórcio é unitário. Os litisconsortes atingem o mesmo resultado, ok? Mas aí eu vou fazer uma observação aqui. Gente, eu vejo isso cair em prova. É impressionante como aluno de OAB erra isso. Olha só. Observação. Eu canso, eu acho que eu vou morrer falando disso. Eu vou colocar em caixa alta, que é para você nunca mais esquecer. Nem todo litisconsórcio unitário é necessário. E nem todo litisconsórcio em caixa alta fica estranho. Mas enfim, nem todo litisconsórcio unitário é necessário. E nem todo litisconsórcio necessário é unitário. Gravem isso, tá, meus amigos? É claro que um litisconsórcio unitário pode ser necessário e é claro que um litisconsórcio necessário pode ser unitário, mas nem sempre, tá? Então, nem todo litisconsórcio unitário é necessário e nem todo litisconsórcio necessário é unitário. Eu vou colocar até um jogo de cores aqui, ó. Lembram que a gente estudou o litisconsórcio necessário quanto à força, quanto à força aglutinadora da causa de formação, o litisconsórcio pode ser necessário. Agora a gente está falando quanto ao regime de tratamento dos litisconsortes. O fato de os litisconsortes estarem num litisconsórcio unitário não torna o litisconsórcio necessário. E assim também, o fato de um litisconsórcio ser necessário não torna o litisconsórcio unitário. Não necessariamente. Por favor, gravem isso, tá? Mas isso não cai em prova, isso chove em prova. É impressionante. Ó, vou até... Tá bem destacado, ó. Tá bem destacado. É para ninguém esquecer mesmo, tá? Ok, falamos do tipo 1, o litisconsórcio unitário. Tipo 2, litisconsórcio simples ou comum. Então, dentro do regime de tratamento dos litisconsortes, tipo 2, litisconsórcio simples ou comum. Há várias demandas num único processo. O resultado não será necessariamente o mesmo para todos os autores. Simples assim, tá? Este é o litisconsórcio simples ou comum.
porque ele não é unitário. Então, é tão simples quanto parece, tá? E o critério 4, para acabar esses comentários iniciais, critério 4, eu falei que eram 4, né? Critério 4, momento de formação. Aí aqui é mais tranquilo, tá, pessoal? Não vou nem colocar em tipos, vou colocar assim, ó. A. Litisconsórcio inicial ou originário. Pessoal, autoexplicativo, né? Já na inicial você percebe o litisconsórcio. Letra B, litisconsórcio ulterior ou superveniente. Existe um ato posterior que forma o litisconsórcio. É o exemplo do chamamento ao processo. E aí eu vou pedir para vocês assistirem as aulas de intervenção de terceiros. As aulas não, né? Os comentários. Então, ver comentários aos dispositivos do CPC a respeito da intervenção de terceiros. Certo, meus amigos? Ok? Então, deixa eu voltar aqui a câmera. Então, oi de volta. Estou aqui de volta. Então, meus amigos, percebam isso. Eu não aprofundei, isso aqui não é dogmática processual funda, tá? Se vocês pegarem um livro do Dinamarca que eu citei, vocês vão ver que o assunto é pancada. Estudar litisconsórcio é para titã, tá? É um negócio difícil. Mas basicamente é o que temos aqui para comentar o código, para o nosso fim prático, tá? Então vou sair de cena e agora eu vou comentar o CPC. Dadas as premissas, fica mais fácil. Então vamos lá. Artigo 113. Olha só. Duas ou mais pessoas. Litisconsórcio é isso, né? Duas ou mais pessoas litigando em algum polo. Então, duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativo ou passivamente. Olha só o litisconsórcio ativo, olha só o litisconsórcio passivo, e quando os dois, o litisconsórcio misto. Quando? Então, quando que é possível o litisconsórcio, Marcelo? Inciso 1º. Entre elas houver comunhão, eu vou grifar só comunhão de direitos, mas pode ser também comunhão de obrigações relativamente à lide. Este é o primeiro inciso. Inciso 2. Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Inciso 3. Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Pessoal, depois de tudo que a gente trilhou aqui, ó, fica fácil entender o código, né? Fica bem mais fácil, ok? O 113 diz isso. Parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Aqui eu vou fazer apenas um comentário. Observação. Evidentemente, a limitação do litisconsórcio facultativo pelo juiz só será possível quando o litisconsórcio não for unitário. Não pode ser unitário. Porque o que é o litisconsórcio unitário? A gente falou aqui, gente. Todos precisam do mesmo resultado. Todos precisam do mesmo resultado. Você não pode desmembrar os processos nesse caso. Precisa ficar mantido, tem que ficar mantido. Tem que manter o litisconsórcio. Porque o resultado terá que ser o mesmo para todo mundo. Se você desmembrar, vai causar problema, vai causar confusão. Ok? Alguns autores dizem até que não pode se for necessário. Mas aí a gente tem que lembrar que não necessariamente o litisconsórcio necessário será unitário. Tomem cuidado com isso. Por isso que eu coloco que o litisconsórcio não pode ser unitário. Tá bom? O requerimento, parágrafo 2º do 113. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Muito bem, então aqui um assunto de atos processuais. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário, olha aí, ó, litisconsórcio será necessário. O que é o litisconsórcio necessário? Aquele no qual o pedido será enfrentado de maneira idêntica para todos os envolvidos no litisconsórcio. Então, se é procedente, é para todos os autores. Você não tem alteração. Então, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei
Então, litisconsórcio necessário legal, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Lembra que eu falei de citação de todos? Olha aí, ó. Artigo 115. A sentença de mérito, quando proferida sem... Desculpa, meus amigos. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Então, o litisconsórcio aqui era necessário e a decisão fragmentou, não pode fazê-la, não poderia fazê-la, tá? Então, a decisão tem que ser idêntica para todos os envolvidos no litisconsórcio. Neste caso, a decisão é inválida, mas ela pode ser ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Então você não vai prejudicar o litisconsorte passivo não citado. Que, aliás, a rigor nem litisconsorte é, porque ele não foi citado, ele não chegou a ser parte. Tá certo? Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação. Lembra que eu falei disso? Eu falei disso, meus amigos. Mas o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Ou seja, vou colocar aqui, ou seja, sob pena de sentença sem resolução do mérito. Não há o fim normal do processo. Olha só como as coisas ficam sincronizadas, né? Artigo 116. O litisconsórcio será unitário. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Falei disso aqui, ó. Olha o litisconsórcio unitário. Os litisconsortes unitários serão tratados como se fossem uma parte só. Chegarão todos ao mesmo resultado. E olha só o que acontece quando a gente chega aqui. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Ele deu o exemplo da anulação de casamento, né? Se anular para um, tem que anular para outro. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário. Mais uma vez, olha como fica sincronizado tudo que eu mostrei na aula, ó. Os litisconsortes unitários serão tratados como se fossem uma parte só. Vamos ao código? Olha o que o código fala. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário. Faz todo sentido. Caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Finalmente, artigo 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Meus amigos, aqui comentários então breves, deixa eu voltar para a tela. Comentários bem breves, né, ao Código de Processo Civil, na parte que trata ali de litisconsórcio. Eu não aprofundei, eu sei que não foi a aula mais profunda do mundo processualístico, até porque não é o meu objetivo aqui nos comentários ao CPC, mas a gente deu uma pincelada mínima no tema. Eu recomendo mais uma vez a obra do Cândido Rangel Dinamarca e também do Barbosa Moreira para aprofundamento. E aí vocês vão ver que o negócio é mais pesado, o buraco é mais fundo do que o que a gente mostrou aqui hoje. Aqui foi bem básico, tá? No próximo vídeo eu volto a comentar o CPC, acho que a gente vai começar a falar de intervenção de terceiros. Abraço, até mais, tchau!